parar aqui nos Estados Unidos? Foi em 2014. Eu, na época, eu estava noiva. Já os planos não são muitos planos de Deus, né? Estados Unidos nunca foi um sonho meu. Eu não falava nem hi nem bye. Não, eu só falava hi e bye. Eu não sabia falar inglês porque, de novo, eu nunca sonhei em sair do país. Eu nunca sonhei em mudar de país. Oi, pessoal, tudo bem? Bora para mais um vídeo aí comigo? Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, meu nome é Ana Batista, eu moro em Orlando, na Flórida, e aqui no canal eu compartilho com vocês um pouco da minha jornada rumo ao emagrecimento. Agora eu comecei a correr, recentemente eu participei da minha primeira corrida de 5 quilômetros, concluí em 40 minutos, um passo médio. Mas enfim, tenho compartilhado com vocês um pouco da minha vida aqui. E hoje eu quero compartilhar um pouco da minha história com vocês de como eu vim parar aqui nos Estados Unidos. Então, se você quer saber como eu vim parar aqui, fica ligadinho que eu vou te contar tudinho como que foi. Bem, um dos meus primeiros vídeos que eu postei aqui no canal, eu compartilhei um pouquinho com vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho de quem eu sou. Mas eu acho que chegou o momento de eu contar um pouco pra vocês de como que eu vim parar aqui nos Estados Unidos, porque até porque tem muita gente que sempre quer saber como que foi a decisão, como que foi toda a trajetória. Bem, tudo começou em 2014. No ano de 2014, eu comecei o ano com uns planos pré-casamento. Eu, na época, eu estava noiva, já tinha vestido pronto, quase tudo certo. Mas devido a muitas ocorrências de briguinhas aqui, nada grave, a gente terminou o relacionamento. E na época, assim, eu fiquei... E agora? O que eu vou fazer? Porque a gente trabalhava junto e eu não queria continuar no mesmo ambiente. Eu não tinha nada contra ele, obviamente. Mas você quer novos ares para sua vida. Então eu comecei a pensar em várias ideias de fazer técnico de enfermagem para de repente começar a trabalhar em hospital. Na época eu trabalhava no aeroporto, eu era agente de proteção. Para quem não sabe, agente de proteção da aviação civil é aqueles chatos de aeroporto que ficam pedindo para ver tudo que você tem na sua bagagem. Então isso era o que eu fazia. Eu sei que entre 1001 pensamentos que veio na minha cabeça, um deles foi sair do país. Como eu trabalhava no aeroporto, então era muito comum eu vendo as pessoas viajando, até mesmo mudando de país e tal, inclusive colegas meus do aeroporto. Eu comecei a pensar, então por que eu não? Comecei a pesquisar tudo na época. Eu tenho uma conhecida que mora na Austrália. E na época eu comecei a conversar com ela e pensei, vou para a Austrália. Comecei a pesquisar tudo sobre, eu iria com visto de estudante, eu pesquisei muitas coisas sobre a Austrália. Eu iria para Sydney, eu iria por uma agência de intercâmbio. Mas os nossos planos não são muitos planos de Deus, né? Estados Unidos nunca foi um sonho meu, nunca. Eu, na verdade, nunca sonhei em sair do país, nunca sonhei em sair do Brasil. Tipo assim, a gente sonha, eu acho que todo brasileiro já pensou, vou pra tal lugar, quero conhecer tal lugar. Mas não é todo mundo que tem o sonho de se mudar do seu país. E esse não era um sonho meu, nunca foi um sonho meu me mudar para outro país. Eu não me via com essa capacidade, não somente financeiras, mas como psicológica mesmo. Eu sempre fui muito apegada à família, muito apegada ao aconchego da minha família e da minha igreja também. Então, nunca me vi morando longe. Mas comecei a sonhar, então era para a Austrália que eu iria. Tava tudo certo, pesquisando tudo, planejando como que seria, vendo vários vídeos no YouTube, vídeos super aleatórios. E então foi aí onde Deus começou a mudar a direção dos meus planos. Porque eu não conhecia ninguém aqui na Flórida, não conhecia ninguém que morava nos Estados Unidos, mas um dia eu fui na igreja. Eu não sei se você aí acredita em mensagens entregadas por Deus, eu particularmente, claro que acredito. Então um dia eu fui na igreja e eu
recebi uma mensagem de Deus de que ali não era o meu lugar. E na época ainda o pastor que me entregou a mensagem, ele falou assim, pode arrumar suas malas porque aqui não é teu lugar. Detalhe, era um pastor que veio de São Paulo, eu nunca tinha visto ele na minha vida e as únicas pessoas que sabiam dos meus planos era eu, minha mãe e minhas 2 irmãs. Mas ninguém sabia dos meus planos, ninguém. Nem colegas de trabalho, somente nós 3 sabíamos dos planos. Aí é uma confirmação de Deus, então eu vou para a Austrália. Mas não, a Austrália não estava nos planos de Deus e eu acho que eu não sei como que teria sido se eu tivesse ido. Acho que não era para eu ir mesmo, né? Mas dias depois dessa mensagem, essa revelação, a minha irmã mais velha, conversando com uma amiga dela que mora aqui, que inclusive se chama Ana também, conversando com ela, falou, minha irmã também tá planejando ir para outro país, não sei o que. E ela falou, por que ela não vem pra cá? Aqui é muito mais perto, o fuso horário, tudo é muito mais parecido, inclusive a cultura, inclusive em relação ao inglês, porque detalhe, eu não falava nem hi, nem bye, não, eu só falava hi e bye. Eu não sabia falar inglês, porque, de novo, eu nunca sonhei em sair do país, eu nunca sonhei em mudar de país. Então, por que eu ia aprender outra língua? Esse era um pensamento muito pequeno que eu tinha, mas era o meu pensamento, é a realidade. E uma dica para você, mesmo que você não sonhe em sair do seu país, aprenda novas línguas, é sempre muito bom. Mas eu vim, eu sei que os planos dos Estados Unidos eram totalmente diferentes, eu não tinha plano nenhum, mas devido a ela ter falado tudo isso, ela falado que ajudava um pouco quando chegasse aqui em relação a encontrar um lugar para ficar e tudo mais, eu pensei, eu vou. Então, para uma pessoa que ia ir sozinha para a Austrália, acabou que os planos mudaram tudo e a minha irmã também veio comigo na época, veio nós 2, a minha sobrinha veio depois e a minha mãe ela fica num vai e vem, ela vai de vez em quando, ela vem de vez em quando para cá, mas por enquanto é isso. Mas então assim, toda uma trajetória mudou, não mudou só a minha história, não mudou só os meus planos, mudou os planos de uma família toda, né, envolvida. De qualquer forma iria mudar, né, mesmo se eu tivesse ido para a Austrália, teria mudado a direção um pouco da minha família, porque querendo ou não, a caçula teria saído de casa. Mas enfim, e então eu comecei a fazer minhas pesquisas, umas pesquisas bem aleatórias sobre aqui os Estados Unidos, sobre Orlando. Os vídeos que eu assistia na internet eram vídeos de comprinhas na Ross. Isso era o que eu sabia aqui da Flórida, que eu iria ser vizinha do Mickey, e era isso. Pra mim, Orlando era Disney, era Ross, era comprinhas e era basicamente isso. Enfim, comecei a estudar melhor os planos, então os planos de Austrália ficaram de lado e do nada os Estados Unidos entrou na minha vida. Comecei a pesquisar coisas de documento, fizemos os nossos documentos pela uma companhia que ajuda para conseguir o visto. Em relação a isso, eu não vou saber explicar nada para vocês, porque fazem 8 anos e eu não me lembro muito de como foram os detalhes. E também foi uma empresa, né, de turismo, uma empresa que ajuda a abrir os vistos. Então, comecei a ver todos os documentos que eu precisava, comprovação de quanto tempo eu trabalhava, essas coisas, de estudo. E eu sei que isso tudo começou, os sonhos de ir para a Austrália, o terminar o noivado foi, acho que junho ou julho de 2014, foi onde começou os meus planos de querer, o que eu iria fazer da minha vida. E agosto foi quando eu comecei a sonhar com a Austrália. E em agosto mesmo mudou para Orlando, Flórida. E outubro, dia 30, a gente estava no Rio de Janeiro tirando visto. E novembro, dia 29,
de 2014 eu estava chegando nesse país. Então, assim, foi muito rápido tudo o que aconteceu. E quando o pastor me entregou essa mensagem, ele me falou que o meu lugar não era lá, que eu poderia arrumar minhas malas. Inclusive, ele falou que Estados Unidos era o meu destino. Eu lembro assim, na época, claro, eu fiz a brincadeira de não, Deus se enganou com a direção. Mas a gente sabe que Deus não se engana, né? O povo tem aquele ditado que Deus escreve certo por linhas tortas, mas na verdade não. Na verdade, Deus escreve certo em linhas certas. A gente que acha que é torto o caminho de Deus, só que o caminho que a gente pensa que é torto, na verdade, é o caminho certo pra gente. Então, na época, assim, no dia, eu fiquei assim, não, Estados Unidos não, eu não sonho com os Estados Unidos. Eu tava pesquisando tudo sobre a Austrália, mas enfim. Aí tudo começou a mudar, veio a minha irmã com essa amiga dela, e daí tudo, já conseguimos quarto para alugar aqui. Ficamos nesse quarto por um mês, depois a gente foi para outro quarto, porque aqui é assim, você quando chega aqui você aluga quarto. Não é todo mundo que chega e aluga apartamento, mas... E logo depois a gente alugou um apartamento juntas. Aí depois a gente se separou porque minha irmã já estava num relacionamento e eu aluguei um apartamento para mim, e foi onde começou a minha história aqui, praticamente sozinha, né? Tinha minha irmã, mas eu sozinha, num país sem falar a língua do país, totalmente perdida. Meus primeiros trabalhos, eu trabalhei, claro, com limpeza, mas o trabalho que a gente ficou mais tempo foi quando eu e minha irmã trabalhava juntas de manicure. Ela fazia a mão, eu fazia o pé. Eu já fazia unha no Brasil, a gente inclusive tem curso de cabeleireiro e tudo mais, mas a gente nunca trabalhou na área. Mas a gente começou a fazer unha aqui e foi a nossa profissão por muito tempo. Posso dizer que por 3 anos. Nesse meio tempo também eu fazia, claro, limpeza, porque acho que todo brasileiro, todo estrangeiro que vem pra cá acaba caindo na limpeza e na construção, quem vem pra trabalhar, né? Então, trabalhei em algumas... só de help, eu nunca foi um trabalho mais fixo, só na limpeza, até porque eu trabalhava como manicure. Então, assim, essa foi a minha história de chegada aqui em relação a trabalho. Não foi fácil e não é até hoje. É difícil quando você se muda para outro país, falando uma língua que você não entende. A gente tinha que se virar no espanhol, porque o espanhol era o mais próximo do que a gente tinha. E muitas vezes a gente passava por alguns perrengues por causa do inglês, mas graças a Deus, devido a Orlando ser um pequeno Brasil, a gente nunca passou por tanto perrengue assim, porque aqui tem muito brasileiro, muito. Tem um lugar aqui que se chama Metroeste, que inclusive foi onde eu morei por 5 ou 6 anos. 6 anos. Que é um pequeno Brasil. Brasileiro, tudo tá lá. Eu agora, né, tô em outra região, mas morei por 6 anos lá e foi onde que me livrou de muitos perrengues, porque querendo ou não, né, a gente acaba indo no mercado de brasileiro, a gente acaba fazendo coisas de brasileiro, e isso foi uma das coisas que prejudicou um pouco, demorou um pouco mais para eu aprender o inglês, porque querendo ou não eu continuava fazendo tudo de brasileiro. Mas até que eu comecei a aprender o bendito idioma, eu me esforçava bastante, inclusive com muitos vídeos aqui do YouTube. Foi onde eu comecei, assim, as minhas primeiras frases, digamos assim. Comecei um curso numa igreja, que tem aqui uma igreja, a igreja é americana, mas tem a parte brasileira. E eles dão um curso de inglês para os imigrantes, e é um curso gratuito. Então eu comecei a fazer esse cursinho aí, que era um dia na semana. Não ajudava tanto, mas já dava uma luz. E depois foi onde eu comecei um curso mais específico, no qual eu estudava quase todos os dias.
E foi onde eu comecei a aprender melhor o inglês. E inclusive foi a Netflix me ajudou bastante também, porque eu assisti os filmes tudo em inglês para tentar entrar na minha cabeça. E confesso, hoje meu inglês não é perfeito, eu tenho muito que aprender, mas pelo menos eu já consigo me comunicar. Meu marido, a minha comunicação com meu marido é só em inglês também, então tem que ir, de um jeito ou de outro tem que ir, porque espanhol, como eu falei no início, a gente se virava muito no espanhol, mas hoje eu não consigo mais falar espanhol, eu travo. A minha sogra, ela só fala espanhol, então quando eu vou conversar com ela é uma dificuldade, porque eu travo muito, porque mistura o português com o inglês e eu tentando falar o espanhol é uma confusão na minha cabeça, não consigo. Mas enfim, eu acho que essa foi a minha história, assim, de como eu vim parar aqui nos Estados Unidos e um pouco da minha trajetória aqui no início, né? E é isso. Uma coisa que eu gostaria de falar pra vocês é, às vezes a gente não tem o sonho de tal coisa, mas quando Deus ele tem aquele sonho pra gente, vai acontecer. Ou se você tem esse sonho, coloca nas mãos de Deus, porque às vezes o nosso sonho não é o sonho de Deus. E se for o sonho de Deus, com certeza você vai continuar com esse sonho. Se não for o sonho de Deus, você em algum momento ou outro do seu caminho, você vai perder aquele sonho que você tinha. Porque na verdade aquele não era o sonho de Deus. Então essa é uma das coisas que eu sempre falo. Sonhe os sonhos de Deus. Pode ter certeza, se algo na sua vida não está acontecendo ou não aconteceu, pode ter certeza que tem os planos de Deus envolvido, tem os sonhos de Deus envolvido, e quando os planos dele, os sonhos dele estão no meio, assim, pode ter certeza que tudo vai dar certo. E deu certo comigo, 8 anos aqui, é muito difícil a distância, a saudade da família. Eu acho que eu decidi gravar esse vídeo no dia errado, porque hoje eu tô muito emotiva, e ainda mais falando disso, né? Mas a saudade da família é uma coisa que eu acho que é o que mais pesa. Eu acho que isso se vocês verem vídeos de pessoas, de brasileiros aqui que moram em outro país, eu acho que vocês vão ver que isso realmente é o que todos falam. É a saudade da família. A saudade da família não dói, saudade dói. Enfim. Mas então é isso. É um pouquinho da minha história. E como eu falei, se você tem o sonho de sair do Brasil, de morar em outro país, seja qual país que seja, primeiro coloque nas mãos de Deus, eu acho que é o principal, porque quando ele tá no comando tudo dá certo. E segundo, faça pesquisas mais certas, não faça pesquisa como eu estava fazendo, procurando vídeo de comprinhas na Ross, porque esses eram os vídeos que eu estava olhando. Mas então é isso, eu espero que você tenha gostado um pouquinho aqui da minha história. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, seu comentário e se inscrever aqui no canal. E também me segue no Instagram, Ana_Batista22. Eu tenho sido mais frequente por lá e por lá eu tenho mostrado um pouquinho mais do meu dia a dia. Mas beijo, beijo, até o próximo vídeo.